Muito bem, então esta é a nossa segunda aula do curso Cálculo Vetorial para Engenheiros. Nesta aula vamos falar sobre soma e subtração de vetores e também rapidamente sobre a multiplicação de um vetor por um escalar. Então vamos lá. A soma ou a subtração de dois vetores resulta em um terceiro vetor. Então aqui está o vetor a sua expressão, ax na direção ax, mais ay na direção ay, mais az na direção az. E o vetor b com uma expressão similar aqui. Então, a soma ou subtração do vetor a com o vetor b, a mais ou menos b, vai ser então ax mais ou menos bx na direção ax, mais ay mais ou menos by na direção ay, mais az mais ou menos bz na direção az. Por exemplo, calcule a soma dos seguintes vetores. Vetor E1, 2ax mais 4ay mais 6az. Volts por metro, estamos falando de intensidade de campo elétrico. E o vetor E2, 5ax mais 3ay mais 4az. Também volts por metro, só tem sentido somarmos ou subtrairmos vetores, grandezas da mesma natureza. Então, a soma vai ser 2 mais 5ax, aqui está 7ax, mais 4 mais 3ay, aqui está 7ay, e 6 mais 4az, 10az é o resultado então dessa soma. Calcule a diferença entre os seguintes vetores. H1, 3ax mais 5ay mais 6az, amperes por metro. Aqui no caso então é a intensidade de campo magnético. E o vetor H2, 4ax mais 2ay mais 4az, também amperes por metro. Então a diferença vai ser H igual a H1 menos H2, 3 menos 4ax, dá menos ax. 5 menos 2ay, 3ay, mais 6 menos 4az, 2az, amperes por metro. Então calculamos a diferença entre esses dois vetores. Agora eu vou falar rapidamente sobre a multiplicação de um escalar por um vetor. Estou falando agora sobre isso porque na próxima aula eu vou falar sobre o produto escalar. Então, para não causar nenhuma confusão lá na frente, vou explicar aqui antes o que é multiplicar um escalar por um vetor. Então, se eu tenho o vetor A e quero multiplicá-lo pelo escalar K, então eu vou ter como resultado KAXAX mais KAYAY mais KAZAZ. Por exemplo, o vetor H1 do exemplo anterior. Então, 3ax mais 5ay mais 6az. Esse é um vetor que é a intensidade de campo magnético. Se eu multiplicar por um valor, por exemplo, 10 a menos 3, seria hipoteticamente a permeabilidade magnética de um meio, eu teria o vetor densidade de campo magnético. Então, 10 a menos 3H1, basta multiplicar cada componente por 10 a menos 3, ok? Então, basta multiplicar cada componente por este escalar. Acabou aqui a aula, espero que tenha sido útil para você. Qualquer coisinha, dê uma revisão, assista novamente, faça os exercícios propostos para esta aula e na próxima aula falaremos sobre produto escalar e produto vetorial. Muito obrigado, até lá!